Vai. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Jucilda Miranda. Hoje nós vamos abordar um tema que também é complicado para mães e pais, quando eles constatam as notas do meu filho despencaram. Estamos falando dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos adolescentes. E o que fazer quando as notas despencam? Dá um pouquinho de trabalho, mas sempre tem jeito. Há o que fazer. Há sempre o que fazer. Não fiquem apavorados, pais. É a primeira sensação que se tem é essa, de pavor. Agora, o que fazer? As notas despencaram. Às vezes, ainda se está no início do ano, às vezes isso acontece no meio do ano, mas aí eu vou chamar novamente a atenção para aquele princípio de que eu convoco sempre os pais a estarem atentos. Então, as notas do seu filho despencou, ou então começou-se a perceber que ele não está dando a devida atenção aos estudos, está na hora de reforçar os cuidados. Sabemos que os pais estão sempre atentos ao que acontece com seus filhos, mas eles não podem, como eu digo também, estar coladinhos o tempo todo com eles. O que fazer para motivá-los? Verificar o que está acontecendo, de princípio, né? A primeira coisa é se aproximar e verificar o que é que está acontecendo. Tentar refletir junto com o adolescente o que fez com que suas notas despencassem. Ele está com alguma dificuldade? Perguntar e ajudá-lo a refletir com relação àquilo que ele está estabelecendo como motivo, como razão para que as suas notas não estejam equilibradas. E perguntando efetivamente e verificando ao mesmo tempo. E como é que a gente faz isso? Pergunta como chegou a esse ponto. Provavelmente ele vai ter uma dificuldade, ela vai ter uma dificuldade de explicar, porque eles não têm muito tato com relação à observação. Eles vão simplesmente vivendo o que tem para viver a cada momento, sem prestar muito atenção ao que está acontecendo. E no tocante a notas, se os pais não estiverem atentos aos boletins, se os pais não vão sempre à escola, se não conversa com a coordenação pedagógica, se não conversa com os professores, fica um pouquinho mais complicado de estar ali presente para perceber quando esse despencar de notas acontece. Mas não fiquem assim tão assustados. É preciso sim arregaçar as mangas, porque há muito trabalho a ser feito, né? Então, a partir de agora, desse momento que você percebeu que seus filhos estão com as notas baixas e que isso pode comprometer o seu ano letivo, pode comprometer principalmente o seu processo de aprendizagem. Porque quando isso acontece, e que os estudantes, adolescentes, percebem que suas notas estão ruins, há uma tendência de desleixar mais ainda, se ele não é um aluno automotivado, se ele não tem um nível de conversa aberta com a família, ou então ele vai ficar bastante agitado, preocupado mesmo com o que os pais vão pensar, preocupados com o ambiente da escola,
Mas tanto num caso como no outro, o arregaçar das mangas dos pais, a busca na escola para saber se há uma motivação, se algo está acontecendo na escola, e a observação também de se algo está acontecendo na família. Então, feito esses primeiros procedimentos, tomando-se pé do que está acontecendo, se isso não era feito antes, porque eu sempre oriento, o meu foco é a adolescência, mas para que na adolescência as coisas funcionem de uma maneira mais ou menos equilibrada, esses cuidados já devem ter sido tomados desde a infância, porque não se faz um bom estudante começando na adolescência. Há ainda o que fazer? Como eu explicitei na abertura. Mas para que as coisas caminhem de uma forma mais fácil, para se construir uma caminhada de bom estudante, isso precisa começar mais cedo. Isso precisa começar lá na infância. Então, o arregaçar as mangas agora é estabelecer metas, organizar o estudo do adolescente, porque às vezes os pais partem do princípio, poxa, quando ele era pequeno, eu estava ali, rente, fazia a lição junto com ele, agora ele já é adolescente. Agora ele já é grande, agora ela já é grande, já estão caminhando, daqui a alguns poucos anos entrarão na fase adulta da vida, mas ainda não entraram. São recém-saídos da infância. Ainda requer toda a atenção e cuidado, e nos estudos não é diferente. Os pais precisam ainda participar ativamente da vida estudantil dos seus filhos adolescentes. Aquilo que se fazia com a criança, de buscar observar o que está sendo pedido na escola, não é vasculhar os cadernos, mas é junto com seu filho verificar como é que está a vida de cada disciplina, como é que ele está se desenvolvendo em cada disciplina. Tem dificuldade em alguma disciplina? Se tiver dificuldade, o momento de começar é ali. Não pode esperar muito. Eu lembro que a minha sobrinha, ela fez escola técnica, né? Penso que todos os estados, todo mundo sabe o que é o curso técnico. Ela fez o antigo Cefet, escola técnica. E aí ela teve dificuldade em física, na disciplina física, se desesperou, porque ela é muito estudiosa, sempre foi, mas teve dificuldade. Então, o que meu irmão fez? Imediatamente contratou um professor, já que ele não dominava a física, para que tirasse as dúvidas iniciais dela. Foi só necessário isso. Uma vez que ela perdeu o receio em relação à disciplina, verificou que não era nenhum bicho-papão, teve aquilo que a fez a adentrar a teoria, a filosofia da disciplina, que isso é muito importante, e conseguiu seguir em frente. Não precisou de muito apoio externo, não precisou de que o professor ficasse vários meses acompanhando-a. Quando ela pegou o ritmo da disciplina, quando ela entendeu qual era a filosofia da disciplina, ela foi embora. Isso, aproveitando esse link de falar da filosofia da disciplina, isso é muito importante para que a gente consiga motivar o estudante. E isso, é claro, que não é obrigação dos pais conhecerem as filosofias de cada matéria, de cada disciplina. Isso é no tocante aos educadores, para fazer com que seus estudantes, porque a escola tem um grau de participação, às vezes, nas dificuldades que o aluno está tendo. Se o professor
Eu sempre, enquanto coordenadora, enquanto eu estive coordenadora, eu costumava dizer aos professores que antes deles chegarem em sala e derramarem o conteúdo e dizerem, eu sou Maria, professora de física, professora de biologia, de química, primeiro eles se preocupassem em, é claro, se apresentar, dizer quem era, mas não começar a dar o conteúdo da disciplina, e sim apresentar a disciplina, dizer quais são os fundamentos dessa disciplina, qual é a filosofia dessa disciplina. Por que isso, Jucilda? Porque isso vai motivar o aluno. Isso vai fazer com que ele entenda porque aquela disciplina está no currículo dele. Não tem coisa mais importante para um aluno em relação a determinada disciplina do que ele entender que aquilo não vale de nada. Eu várias vezes também, porque eu também sou professora, sou educadora, alguns alunos, quando eu estava em sala de aula, me diziam, professora, eu não gosto de matemática, matemática não serve para nada. E aí eu esperava calmamente terminarem as explanações e pedia com exemplos práticos do nosso próprio ambiente e pedia que eles olhassem em torno, a sala de aula, por exemplo, né? Utilizava a sala de aula como elemento para falar da filosofia da matemática, para falar de como a matemática está presente em nosso dia a dia a todo momento. Eu mostrava que a sala de aula era um quadrado ou era um retângulo, explicava que para que se chegasse àquela conformação foram necessários cálculos, é pensado quando se vai levantar uma construção, e não é pensado de cabeça. Aquilo é calculado, a resistência dos materiais. Então, a gente acaba provocando no estudante um interesse, uma motivarem aquela disciplina. Isso tem uma importância que, às vezes, algumas pessoas não fazem ideia. E a forma como determinadas matérias nos são apresentadas, isso pode ser o diferencial entre amá-las ou odiá-las. Eu digo isso porque eu tiro exemplo por mim mesma. Quando, na época do segundo grau, que na minha época chamava-se segundo grau, a química entrou na minha vida de uma forma horrível. Eu passei a odiar. Desculpem, sair um pouquinho aqui. Sozinho, viu? O Instagram. Que eu estou com o Instagram, com o Face e o YouTube. Então, como eu falava, na minha época de estudante no segundo grau, que na minha época era chamado segundo grau, eu tive o primeiro contato com a disciplina química de uma forma ruim, negativa, né? A professora entrou em sala, disse, eu sou Marlene, e começou a colocar os cálculos, o assunto. Eu nunca tinha dado química, então eu nem sabia para onde ia. E aí ela começou a falar coisas que para mim parecia grego, né? Porque grego, em inglês eu ainda conheço as palavras, sei falar algumas palavras, escrever muitas outras, né? Mas grego eu não sei uma palavrinha em grego, né? Então, aquela química para mim parecia grego. Eu tive dificuldade inicialmente, mas eu era uma boa aluna, então me juntei a outros bons alunos da sala. Tinha um aluno que era craque, de cara ficou craque em química, né? Porque ele já se preparava antes, e aí estudava junto com ele, mas nunca conseguia amar química. Depois, já adulta, quando entendi que a química também está
o tempo todo em minha vida, em todas as vidas. Pronto, eu entendi que a gente precisa minimamente entender a necessidade do uso da química, né? Do estudo da química, na verdade, que ela também está em tudo aqui. Eu estou com uma taça aqui com água química. Qual é a fórmula da água? E assim por diante. Então, penetrar no universo do adolescente não é algo assim tão aterrorizador, tão complicado. Nós só precisamos saber fazer as abordagens corretas, na hora certa, utilizando a palavra, os vocábulos adequados, que, ao mesmo tempo, chame a atenção deles e motive-os. Porque estudar também é questão de motivação. Se o adolescente, e essa é uma fase delicada, né? Como eu costumo falar, que é uma fase de revoluções, físicas, psíquicas, intelectuais, cognitivas, né? É uma fase de revoluções. Então, o adolescente está sendo chamado sob vários aspectos em sua própria vida e ele não sabe lidar ainda com isso. E ainda tem o estudo. E é assim mesmo, eu estou falando de ainda tem o estudo, porque eles falam assim mesmo, ainda tem que estudar. Eu vi várias vezes isso de alguns alunos. Ô, ainda tenho que estudar. E aí, se você, pai e mãe, não parar com seu filho, não explicar para ele por que é importante, não é obrigado, não, né? É porque é importante estudar. Ao estudar, ele vai estar abrindo portas, abrindo caminhos para que sua própria vida se desenvolva. Você tem que dizer isso com palavras mais adequadas para o seu entendimento, mas precisa ser dito. Agora, tem um outro dado. Às vezes, os pais desejam que seus filhos estudem, desejam que eles avancem nos estudos, desejam que eles leiam, mas não tem um livro na prateleira da casa, a não ser os livros didáticos. É complicado você motivar alguém, você dizer a alguém, olha, é muito importante estudar, é muito importante ler. Você não lê um jornal, você não lê uma revista, você não lê um livro, você assiste quase que invariavelmente novelas, seu filho não vê você assistir um documentário. Então, precisamos também, contrabalancear a fala com a prática. Mesmo as crianças são bastante argutas, são bastante atenciosas. Eles prestam muita atenção aos pais. As crianças, por exemplo, porque elas fazem muito as coisas por imitação. O adolescente já está numa fase em que a referência, se não tiver sido construída de forma meticulosa, já saiu dos pais. E agora está com sua galera, com sua tribo, com seus amigos. Então, é necessário também o equilíbrio da fala com a prática. Se você quer incentivar seu filho a ler, dê livros para ele. Compre livros também para você. Na live de ontem, inclusive, eu falei sobre isso, que nós somos pais, somos avós, somos tias, somos tios, que continuamos a nos educar, que continuamos a nos instruir. Isso faz parte da caminhada de qualquer ser humano. Hoje, nos tempos de hoje, da plena ciência, da plena tecnologia, não podemos ter um diploma de nível superior e dizer, pronto, terminei minha vida estudantil. Se
a fala e a prática forem essa, realmente terminou. Terminou porque em breve vamos ficar obsoletos em nossos conhecimentos. Precisamos continuar nos educando todos os dias. E para ajudar nossos filhos, para ajudar nossos adolescentes, é necessário que assim seja. Porque senão não conseguiremos nem acompanhá-los. Porque, embora eles tenham as dificuldades inerentes ao momento que eles estão vivendo, mas eles vivem a realidade da tecnologia, eles vivem a linguagem que está sendo utilizada. E, às vezes, nós mais velhos nos perdemos nessa caminhada e deixamos ficar para trás uma série de coisas que precisariam ir se atualizando. O mesmo serve com os filhos, com os adolescentes nesse processo de estudo, nesse processo de aprendizagem. Não percam tempo, como já refletido, arregace as mangas, se aproxime de seu filho, verifique quais são as dificuldades que ele está tendo com relação aos estudos. Coisa importante, voltando à questão da rotina. Então, juntos, porque com o adolescente você precisa fazer junto, não faça algo para o adolescente sem estar com o adolescente participando, porque acaba não funcionando. Então, sente junto com o seu adolescente, haja como já refletimos lá atrás, converse, saiba o que está acontecendo, quais são as dificuldades, estabeleçam uma rotina e, coisa importantíssima, um espaço onde ele possa estudar, um lugar onde não haja distrações, onde ele não vai ficar no celular, onde não tenha TV, e que ele entenda isso. É preciso que ele entenda que para que ele consiga vencer as dificuldades encontradas até aqui, recuperar aquilo que não está indo bem, ele precisa querer participar. Ele precisa entender que não existe outro caminho senão se debruçar para estudar e entender. Mas não apresentar o estudo como um fardo, não deixar que ele entenda que estudar é um fardo, que ele consiga ter prazer em estudando, que ele consiga se divertir. E dentro dessa rotina que será estabelecida, é necessário que os pais tenham a sensibilidade no sentido de, se tem muita coisa a ser estudada, que ele estabeleça pausas em que o adolescente para, bebe uma água, faz um lanche, vai ao banheiro, brinca um pouquinho, tudo organizadamente, né? E esse brinca um pouquinho pode ser até um joguinho rápido, porque eles relaxam com os jogos, não é verdade? Então, para que isso aconteça, é necessário a construção de consciência, de entendimento, porque a gente só faz sem policiamento, porque os pais não vão poder estar o tempo todo ali do lado, porque trabalham, tem outras atividades, né, que é para manter o equilíbrio também da família, mas mesmo sem a presença dos pais, para que se tenha a certeza de que esse filho vai estudar, de que esse filho vai cumprir as tarefas estabelecidas, vai estar prestando atenção àquilo que ele mesmo organizou junto com os pais. Essas metas precisam ser claras, precisam ficar bem entendidas, para que o adolescente possa segui-las. E os pais continuarem participando. Uma forma de verificar se seu filho aprendeu e deixar claro para ele que você, a partir dali, estará participando junto com ele,
combinar o estudo, né, como já foi falado, estabelecida a rotina, isso é uma disciplina, né? Disciplina é isso, você ter as coisas organizadas. Então, uma vez estabelecida essa rotina, você combina com seu adolescente, que depois vocês poderão até repassar o assunto. Isso motiva de alguma forma. E aí, quando chegar esse momento, você vai verificar o que ele conseguiu aprender, o que ele conseguiu entender daquele assunto que ele estudou naquele dia. E se houver condição, porque não é obrigação, repito, não é obrigação dos pais dominar todas as disciplinas, mas se houver essa possibilidade de um entendimento maior em relação às disciplinas e às dificuldades que o filho está enfrentando, pesquisarem juntos, indicar sites confiáveis, geralmente os sites de universidade, quando vocês forem indicar, pais, os sites para as pesquisas dos seus filhos, indiquem os sites de universidade, onde eles poderão ler artigos. Mas às vezes, Jucilda, ler artigos, sim, começar desde já. Eles não vão passar também por, no futuro, possivelmente e provavelmente, não vão adentrar a universidade, não vão aprofundar os estudos nas áreas escolhidas. Então, nada melhor do que ir apresentando a eles esses mecanismos de possibilidades. Os adolescentes, as crianças são ultra inteligentes. O que nós precisamos é acostumá-los a desenvolver essa inteligência e aplicá-la assertivamente, aplicá-la de uma forma que ela resulte em aprendizado para eles, em bons resultados, porque é esse o objetivo maior dos estudos. E que eles percebam que estudar é, de certa forma, uma garantia de tornar a caminhada deles mais fácil, mais leve. Por quê? Porque eles enriquecem o vocabulário ao estudar, eles entendem um pouco mais do mundo que os cerca e aprendem sobre si mesmos. E uma das coisas mais importantes na vida é aprendermos sobre nós mesmos. E o adolescente precisa ir treinando isso. Eles vão se fortalecendo, adquirindo confiança, adquirindo segurança, sentindo-se importante aos pais participarem, até estudarem junto com eles. Isso é muito bacana. Isso é muito positivo. Os pais poderem estudar junto com seus filhos. No caso dos adolescentes, não é o pai e a mãe ficar ali coladinho no adolescente para que ele estude. Não é isso. Mas é participar ativamente. E ao final daquela tarefa que foi dada ao adolescente, os pais mostrem a ele que tudo tem início, meio e fim. A conclusão é: vamos agora verificar o que você entendeu, o que você aprendeu e o que eu posso ajudar para que você finalize isso de uma forma positiva para aquilo que estava lhe causando dificuldade. E apostando sempre nele. Acredito na sua capacidade. Todos nós somos inteligentes. Nós só precisamos usar a inteligência. Tudo isso motiva o adolescente, motiva qualquer ser humano. Saber que existe quem está apostando em si, quem acredite, e vai chegar com certeza o momento que a dificuldade passará e que eles retornarão sozinhos aos estudos e dirão: não, mãe, não, pai, agora está tudo tranquilo, eu aprendi a estudar. Aquelas dicas que você me deu foram ótimas, agora eu sei como pesquisar,
Agora, é a oportunidade também dos pais que tiverem essa habilidade, é claro, ensinar que eles não devem copiar e colar, que eles devem estudar, e daquilo que eles entenderam é o que eles vão colocar no papel. Não é chegar a copiar o pensamento em si, da forma como está escrita pelo autor do texto, e colocar como se fosse deles. É uma oportunidade de ir ensinando outras coisas. Ensinar como estudar, ensinar como pesquisar, ensinar como escrever, ensinar como pensar. Porque ao agir assim, a gente também estará ensinando o nosso adolescente a pensar. Pegar frases e parágrafos não muito grandes e pedir que seu adolescente leia e que lhe diga o que foi que ele entendeu. E aí você vai incrementando, nunca desanimando, é claro, né? Mesmo que ele não tenha pego ainda o fio da meada, você diz, poxa, essa é uma possibilidade, esse é um caminho. Mas você não acha que nesse momento aqui, o que foi dito está mais para... Não é dizer, tá errado, se você não entendeu nada. Não pode ser assim. Assim desanima. Você tem que fazer com que o seu adolescente perceba de que ele abriu um caminho para que você pegasse algo e, a partir dali, você também pudesse construir algo. E essa é uma necessidade humana, é uma necessidade de valorização. Então, precisamos também de habilidade, de sabedoria, para, até de um suspiro que nosso adolescente dá, nós tirarmos elementos para educar e orientar. Isso serve para nós também, porque eu penso assim, eu aprendo com tudo e com todos. Os evangelhos dizem assim, né? Quem tem olhos de ouvir, ou quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, eu penso que isso, em sua essência, é de uma sabedoria tão grande, tão profunda, e no educar, no ato de educar, no ato de orientar, isso é magnífico. Porque a gente prestando atenção ao nosso adolescente, aos seus gestos, aos seus suspiros, como eu falei, aquilo que ele escreve, aos cartazes que ele coloca em seu quarto, as frases, que adolescente gosta muito disso, né? Retira, às vezes, frases de uma música, frases de um poema, de um texto, e coloca em seus quartos. Eu digo isso porque meu neto faz isso também. Meu neto está saindo da adolescência. Então, através daquilo tudo que está posto, você pode analisar quais são as dificuldades que essa pessoinha está passando, o que é que ela entende com aquela frase que está ali, de que forma essa frase chama a sua atenção, de que forma essa frase mexe com você, o que é que você acha que essa frase acrescenta e ensina para você. Há tantas perguntas a serem feitas com algo que qualquer pessoa faz, e nesse caso a gente está falando do nosso adolescente. Então, esse despencar de notas, eu disse tudo isso para voltar aqui e dizer, o despencar de notas tem uma razão de ser. Pode significar conflito, pode significar dúvidas, pode significar que o adolescente está muito introspectivo, pensando muito em muita coisa que lhe interessa e não está com tempo, não está dando o tempo necessário que seus estudos requerem. É uma série de coisas que pode estar acontecendo, mas para que a gente possa tomar conhecimento disso, temos que estar atentos, perceptivos. Lembram os 4 pilares que eu sempre digo, nos quais estão fincados a minha metodologia de orientação, de aprendizagem? Atenção, cuidado, disciplina e amor.
Amor, porque, no geral, está faltando amor na humanidade. E isso não está direcionado única e exclusivamente aos pais. Isso é para todos nós, a humanidade de uma forma geral. Então, o amor precisa estar presente em nossos atos, em nossos gestos. Isso não afasta o fato de que precisamos, em alguns momentos, principalmente com adolescentes, ser firmes. Mas onde há firmeza, por que não haver gentileza, que é a irmã dileta do amor? Então, vamos prestar atenção, que é um dos pilares. E dentro da atenção existem muitos outros elementos a serem observados. É esse o convite que eu faço aos pais. É essa orientação que eu penso que é extremamente cabível. É a proximidade. É mostrar ao filho que você está ali. Mesmo em relação aos estudos, você pode colaborar. Você pode dar a sua ajuda. E dará. O seu filho ficará extremamente satisfeito, grato, consciente de que pode contar com você a todo momento. E essa proximidade não vai se dar se você fizer abordagem dizendo: tá vendo que eu disse para você estudar? Se não estudar, vai acontecer isso. É mais fácil se você fizer uma abordagem positiva. Posso lhe ajudar para que nós possamos descobrir o que aconteceu para que as suas notas começassem a ser diferentes. Vamos descobrir juntos o que aconteceu. E aí, é claro, você pai, você mãe, vai usar sua habilidade, suas habilidades, para ir fazendo as perguntas certas para que o seu adolescente vá destravando e vá dizendo o que é que está impactando naquele momento a sua vida, a ponto de fazê-lo descuidar-se dos estudos, desmotivar-se de estudar. Porque estudar é uma coisa prazerosa. Eu, particularmente, penso assim. Porque estudar significa descobrir, desvendar, tirar o véu. Tudo isso você precisa passar para seu filho. Que estudar é uma oportunidade única de sabermos como nós chegamos até aqui. De saber porque o mundo que nós vivemos é o mundo que nós vivemos. E isso é feito através do conhecimento da história, através do conhecimento do desenvolvimento do ser humano, que, é claro, está atrelado à história. Olha quanta coisa a gente pode falar e explicar para o nosso adolescente da importância de estudar antes de dizer que ele precisa estudar. E assim, ainda tem um outro dado. Geralmente, os adolescentes costumam dizer assim: ah, porque quando eu crescer, a palavra é assim, quando eu crescer, eu vou comprar um carro X, eu vou ter uma casa Y, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Os pais também precisam aproveitar esse momento, e a pergunta será: como você pretende, qual é o seu planejamento para conseguir essa casa, esse helicóptero, esse avião? Como é que você vai conseguir tudo isso que você está dizendo? E aguarda, não vai dizer, ah, se você não estuda, como é que você vai conseguir isso? Não, não vai dizer, você só vai perguntar qual é o planejamento. E aí, uma vez que o adolescente disse qual é o planejamento dele e não está incluído os estudos, aí é hora de você explicar que sem estudar, sem se instruir,
mas não dessa maneira. Você vai ter que fazer um caminho completamente positivo para o estudo, porque às vezes o estudo impacta os adolescentes a fazê-los não gostar, porque nós apresentamos também como se fosse um fardo. Então, nós precisamos apresentar os estudos como sendo luz, como aquilo que ilumina, como alqueire, né? Como sendo uma luminária que vai possibilitar que, ao entrarmos num ambiente escuro, faça-se a luz. Então, é dessa maneira que os estudos devem ser apresentados aos seus filhos, desmistificando, apresentando como algo muito positivo, como algo que constrói. E também explicando que os estudos devem sempre ser aquilo que nós aprendemos, devem também ser aplicados de forma positiva. E aí, voltando ainda ao projeto do adolescente que pretende ter tudo aquilo, mas que ainda não fez a receita e a despesa, né? Não fez a planilha, aí você vai continuar explicando para ele que caminhos ele vai poder tomar para chegar através das perguntas, né? Não esqueçam, sempre fazendo perguntas, porque as perguntas nos obrigam a refletir, a pensar. Uma das coisas mais importantes para o adolescente é pensar. Às vezes eles têm preguiça mesmo de pensar, porque para eles tudo é muito fluido, tudo é muito rápido, né? Então, eles estão tipo a tecnologia, tipo as redes sociais, em que tudo é quase efêmero, né? Como o Instagram, as coisas que você posta são só 15 segundos. E aí passou um dia, o que você postou já foi. Você tem que estar renovando, né? Então, é dessa maneira que você precisa apresentar os estudos, a importância da educação, a importância da instrução. É dizendo, por exemplo, aí depois de perguntar, dele ir respondendo e chegar ao ponto que deve chegar, aí você vai dizer: sabia que tudo aquilo que nós temos, que desfrutamos, é o resultado dos estudos, das pesquisas, da instrução, da educação, primeiro que começou em casa, dada por nossos pais, e que depois nós complementamos com a escola, com a universidade ou com outros estudos, para chegarmos até aqui, para lhe dar uma vida que você tem, você, seus irmãos, no caso de terem mais filhos. Então, os projetos todos que nós façamos sempre tem que ter a parte que diz respeito à materialidade, de como concretizar. E para que nós tornemos o sonho, o projeto em algo real e palpável, nós temos que projetar e seguir para colocá-lo em prática. E a prática se dá a partir daquilo que a gente estuda, a partir daquilo que a gente aprende, a partir daquilo que nós conseguimos organizar em termos de conhecimento. Dessa forma, os adolescentes irão entender, perceber e experimentar na prática aquilo que você está lhes ensinando. Essa é a melhor maneira de ensinar. É trazendo para a prática, é fundamentando, dizendo os porquês. Porque se você disser pura e simplesmente, você tem que estudar, senão você não tem futuro. Para começo de conversa, adolescente não pensa no futuro. Futuro para eles é amanhã. Amanhã, baseado no que ele está vivendo hoje.
Amanhã, ele só pensa em amanhã, porque se amanhã ele já marcou uma balada, um encontro com os amigos, se talvez tenha um teste. Poxa, amanhã tem teste de matemática. E eu ainda nem estudei. Entende? A necessidade da proximidade, de aproveitar tudo que o adolescente diz para transformar em aprendizagem para ele mesmo. Então, não precisa ter medo, não precisa ter receio, mas precisa arregaçar as mangas, precisa estar atentos ao que acontece. E como eu falei lá atrás, aproveitar até um suspiro do adolescente para extrair dali elementos para você orientá-lo, educá-lo, ajudá-lo. Eles dão os sinais para a gente o tempo todo. A gente pode até não perceber, mas eles dão os sinais do que está acontecendo. É preciso, olhos de ver. E é preciso ouvidos de ouvir também. Parece uma redundância, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque eu foco na atenção. Se nós estamos atentos o tempo todo aos nossos filhos, nós temos elementos sempre para ajudá-los. Nós teremos sempre respostas. Que é isso que eles esperam de nós. Porque às vezes eles debandam para os grupos, para as tribos deles, para o grupo de amigos, porque eles não encontram respostas. É fato também que às vezes eles querem as respostas que eles acham que devem ser. Mas o nosso papel é orientar, dizendo: olha, não é bem assim. Vamos pensar aqui um pouquinho, vamos ver se isso que você está dizendo pode ser realmente desse jeito, ao invés da gente dizer: tá ficando maluco, meu filho? Você não está vendo que isso não pode ser desse jeito? Assim não, você já começou desfazendo do pensamento dele ou dela. Então, a maneira de que se faz a abordagem, às vezes, é o que afasta o seu adolescente. E o sonho de todo pai, toda mãe, é ter proximidade, principalmente com o adolescente, porque os pequenos estão juntinhos o tempo todo e querem o tempo todo a presença dos pais. Na adolescência, o filho já descobriu que o pai não é herói, que a mãe não é heroína, que eles erram, que eles são humanos. Então, o que vai manter a proximidade entre vocês, pais, entre nós, avós, mães, tias, com nossos adolescentes, são as verdades acopladas ao interesse que a gente demonstra nesses adolescentes, às orientações que a gente lhes dá sem imposição, mas com fundamentação. Tudo, na verdade, está conosco, está a nosso favor, está a nosso redor, está a favor do nosso adolescente. Só precisamos aprender a manusear, a utilizar as ferramentas que nós temos disponíveis. O resto, de verdade, é conosco.